Olá pessoal, quinta-feira, 14 de maio de 2020, 9h30, chegamos à 20ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você participa construindo a notícia conosco. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a nossa conversa hoje. Comigo, o Matheus Uniga Silvestre. E pessoal, tudo bem? Bom dia. O Matheus que vai participar, como sempre, comentando as notícias e também moderando os seus comentários. Lembrando que para você participar do Jornal da Live é muito simples, basta você deixar os seus comentários aqui embaixo, certo? E o Matheus, enquanto a gente vai dando as notícias, o Matheus seleciona esses comentários e aí, enfim, você constrói a notícia junto com a gente. Bem, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje nessa 20ª edição. De que forma o decreto que classifica academias e salões de beleza como essenciais cria muito mais problemas que soluções? Porque o super rodízio de veículos que começou na segunda-feira agora aqui em São Paulo pode piorar na disseminação do Covid-19 ao invés de melhorar? Como ajustar a sua carreira e o seu negócio ao novo normal, que deve surgir quando o distanciamento social for finalmente flexibilizado? E enquanto as salas de cinema continuam fechadas, você já pensou em assistir a um filme de dentro do seu carro? Lembrando que o Jornal da Live, ele continua, depois que termina a transmissão, ele continua disponível aqui em vídeo gravado no LinkedIn, e logo na sequência vai também para o YouTube e para o Facebook, e vai também como podcast nas principais plataformas do mercado, né, o Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e o SoundCloud. Você escolhe o que você gosta mais, procura pelo meu canal lá, o Macaco Elétrico, e pode ouvir o Jornal da Live também como podcast. Aproveita e assina o Macaco Elétrico. Muito bem, começando agora a 20ª edição do Jornal da Live, tá? Com mais um ponto de atrito entre o governo federal e governadores e prefeitos por causa do novo coronavírus, né? Nessa segunda, Jair Bolsonaro assinou um decreto que coloca academias, salões de beleza e barbearias na lista de serviços essenciais durante a pandemia. Então eu já começo perguntando para vocês, né? Vocês acham que esses serviços deveriam ser reabertos agora? Você voltaria a frequentar esses serviços nesse momento? Os governadores e os prefeitos já disseram que vão ignorar solenemente o decreto e que esses serviços continuarão fechados, né? Autoridades da saúde concordam que esses são locais de alto risco de contaminação pelo Covid-19 e que, portanto, só devem ser reabertos quando a disseminação do vírus estiver mais controlada e, mesmo assim, com uma série de cuidados. O próprio ministro da Saúde, Nelson Taixe, foi pego de surpresa pelo decreto que, segundo ele próprio, foi tomado sem o seu conhecimento, né? Ele participava de uma coletiva de imprensa sobre o combate da pandemia quando soube pela pergunta de um repórter sobre a decisão do chefe que havia acabado de ser anunciada em outro local. Claramente constrangido, o ministro não sabia o que dizer e disse que aquilo deveria ter sido uma medida do Ministério da Economia e não tinha nada de decisão ligada à saúde, né? No dia seguinte, Bolsonaro aumentou a fervura do caldeirão, criticando nas redes sociais os governadores e os prefeitos por não acatarem a sua determinação, acusando-os de autoritários, né? Vale lembrar que, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, estados e municípios têm autonomia para decidir quais atividades devem continuar fechadas e quais devem reabrir. No mesmo dia, o Bolsonaro disse que vetará o auxílio emergencial de R$600 para manicures, pedicures, barbeiros, esteticistas, depiladores, maquiadores e demais profissionais de beleza, né? A inclusão desses profissionais no benefício foi aprovada pelo Congresso no mês passado. São justamente esses profissionais que o Bolsonaro quer que volte ao trabalho imediatamente, né? Juristas, para piorar ainda mais a situação, eles alertam que ainda há um risco de insegurança jurídica e de judicialização por conta do decreto do Bolsonaro. Apesar de o STF ter deixado claro que essa decisão cabe a estados e municípios, o decreto pode servir de argumento para empresas desses setores que queiram retomar as atividades, gerando uma enxurrada de ações na justiça, né? Além disso, se isso acontecer e alguns conseguirem sucesso, pode abrir um precedente para que empresas de outros setores também recorram à justiça para abrirem as suas portas, né? Assim sendo, meus caros, o que vocês acham, né? Academias, salões de beleza e barbearias
devem ser reabertos agora, não? E se forem, que cuidados você tomaria e exigiria desses prestadores de serviços? Você, aliás, voltaria a usar esses serviços agora, não? E em caso negativo, esses profissionais, eles devem receber o auxílio emergencial de R$ 600? Então tá, vamos começar o debate. Matheus, como está o pessoal aí? Então, aqui, lendo os comentários aqui rapidamente, o pessoal está bem dividido. Tem várias pessoas dizendo de que sim, deveria abrir, até alguns dizem que deveria abrir tudo, inclusive. Enquanto tem outros que dizem que não, e que o isolamento deve ser mantido, inclusive para academias e salões de beleza. Aqui um comentário é do Elon Natividade, dizendo de que nesse momento de fechamento total é importante ficar em casa e não abrir. Claro que depois, se alguém encontrasse, assim, o governo encontrasse uma maneira de como tudo isso vai voltar, aí tudo bem, mas por enquanto agora ainda não. Isso deve ser algo gradual, tem que ser feito. O grande debate é justamente a questão de que são ambientes não, que são considerados de alto contágio, não? Principalmente, imagine, academia, não? Porque vocês sabem que a transmissão do vírus se dá pelo contato, não? Da mão, por exemplo, com superfícies contaminadas. Então imagine alguém que está com o Covid, vai lá e faz um exercício e tal, e enfim, está usando lá o equipamento, né? E depois esse negócio não é higienizado, vem outra pessoa e usa o mesmo equipamento e depois pega e coloca, enfim, essa mão no olho, no nariz, na boca, e aí pronto. Que já é o suficiente para se contaminar. Já é o suficiente para se contaminar, né? O vírus, na verdade, ele é muito simples, não, de contágio, não? Sim. A gente também tem a Jéssica Rosena aqui, que também concorda em não reabrir os salões de beleza e academias, afirmando de que não são serviços essenciais, e não só isso, como ela diz de que, na opinião dela, quem quer sair deveria assinar como algum documento cedendo o material respiratório, assim, de que não quer, já que vai sair mesmo. Então essa é a opinião dela. Pois é. É uma situação complicada, não? A questão do essencial, né? A gente fala aí do cabelo, né? O cabelo aqui tá grande, não? Eu até brinco que eu acho que eu vou no pet shop para fazer banho e tosa, porque não tem onde cortar o cabelo, não? E já tá há bastante tempo aí. Eu acho que até vi nos comentários alguém falando pra mim uma vez, não lembro quem agora, pra eu cortar o cabelo também. É verdade, eu lembro desse comentário aí, né? O pessoal tá falando corta o cabelo, mas enfim, não tem aonde cortar, né? O pessoal tá até recorrendo aí a tutoriais do YouTube para fazer o autocorte, não? Não sei se eu ainda não tenho coragem ainda, vou ainda pagar para ver mais um tempo aí, não? Agora, pegando alguns comentários que são a favor do retorno desses serviços, a gente tem pessoas como o Adelso José Rosa, por exemplo, que diz que nós devemos sim abrir todos os comércios, porque, segundo ele, já foi provado e comprovado de que o isolamento não deu resultados, sendo que não temos exames precisos e também 80% aproximadamente assim, dos casos novos são de pessoas que, enfim, começam a se infectar dentro das próprias casas. Alguém fica doente e passa isso para os seus membros da família. Então, por isso não adianta mais ficar em casa, a gente deveria sair para a rua. Enquanto, também concordando um pouco com isso, tem o Márcio Pereira que diz que a gente deveria voltar sim, porque desse jeito a gente pode fortalecer a nossa imunidade ao vírus. Gente, tem que tomar muito cuidado, né? Na verdade, existe sim comprovações científicas, né, que o isolamento, o distanciamento social, ele não impede evidentemente o contágio, não no sentido de que se você for para um supermercado e lá você se contaminar porque pegou numa superfície contaminada, aí você pode levar esse vírus para dentro de casa, não. Mas até pela dinâmica do vírus e da disseminação que a gente observa aqui no Brasil, particularmente, não, a gente observa que inclusive existe uma migração da pandemia das classes mais ricas para as classes mais pobres, não? Porque justamente as classes mais ricas estão se preservando, fazendo esse distanciamento, enquanto as classes mais pobres, até por uma necessidade financeira, estão indo trabalhar, não? E aí eles entram em contato com o vírus e se contaminam, não? Inclusive, uma das coisas, um dos principais focos de contágio nesse caso, acaba sendo o transporte público, que aliás é um tema que a gente vai discutir logo na sequência aqui, tá? O contágio por conta da mobilidade social. O fato é, no momento em que você tiver contato com o vírus, existe uma grande possibilidade de você se contaminar, sim, tá? Logo, o que você precisa fazer é não ter contato com o vírus, tá?
E lembrando uma coisa que nós discutimos aqui no Jornal da Live já, bem dizer, acho que umas 8 semanas, não? O que é necessário nesse momento é justamente que as pessoas elas peguem o vírus mais lentamente, não? Para que, enfim, exista até mesmo hospitais disponíveis para quando ela necessitar do hospital, né? A gente vê já várias cidades entrando, o sistema público de saúde em colapso, né? Algumas cidades como já a região de Manaus, Fortaleza, a rede pública de hospitais chegando a 100% da ocupação. Aqui em São Paulo a gente já está batendo em 90% da rede pública. A rede particular ainda tem espaço, né? Em São Paulo a gente está na casa de 50% dos leitos ocupados já, mas isso acontece justamente porque esse contágio está se dando de uma maneira um pouco mais lenta, não? Mas nós vamos ver na sequência que o problema é que justamente as pessoas não estão mais aguentando ficar em casa, ou porque, enfim, elas não aguentam mais ficar trancadas, ou porque elas estão precisando ir trabalhar, não? E aí elas estão saindo e imediatamente a gente observa um aumento na taxa de transmissão, que é um negócio complicadíssimo. E esse é um assunto que parece que volta toda semana, né? Sempre a gente tem essa discussão e... Claro, não só aqui, mas em todo lugar, que é algo que acho que o comentário do Paulo César Martim Guimarães acho que exemplifica perfeitamente, em que ele diz que os políticos deviam começar, né, a pensar mais no povo, no seu próprio país, assim, não só nos seus interesses políticos, de todos os lados, né, não se referindo só a um, inclusive, mas, putz, assim, pensar realmente como é que tá a vida das pessoas, agora, principalmente nesse momento de pandemia, como que a gente pode, né, sair dessa. Como ele termina aqui, ninguém aguenta mais ver esse joguinho político. Pois ninguém. É isso mesmo, ninguém. A politização da pandemia é uma das coisas mais nefastas desse momento que a gente observa, né? A gente vê vários países, e infelizmente o nosso é um dos que mais leva isso a sério, essa politização da pandemia, não? Isso é terrível porque a população fica confusa, não existe uma orientação central, uma orientação única, né? Cada um atira para um lado diferente. Então, o principal problema disso é que cada um vai, no final das contas, tomar a sua própria decisão, né? E o resultado disso daí é o aumento da pandemia, né? A gente vai ver os números daqui a pouco, né? Hoje o Brasil já é o segundo país do mundo em velocidade de crescimento da pandemia, né? E o sexto país do mundo em número de casos e em número de mortes. Isso levando em consideração que a gente tem ainda uma enorme subnotificação, né? O que a gente mais precisa nesse momento, até mesmo para ter um pouco mais de paz de espírito, não, é um discurso alinhado e único, não, e que seja um discurso em prol da vida, não, porque realmente o grande problema hoje é ver as pessoas morrendo por não ter condições sequer de entrar no hospital, que é uma coisa que a gente já está vendo na região norte e na região nordeste em alguns casos, não. Um comentário que eu vi já aparecendo aqui várias vezes foi um ponto que diz assim que, bom, deveria sim ser aberto para que as pessoas dessa forma tivessem a liberdade de ir e vir, né, e não tivessem que ficar em casa. Desse jeito, quem quiser sai de casa e quem não quiser, assim, ou por medo, ou por ser do grupo de risco, ou por simplesmente não concordar, fica em casa. Então esse é o argumento que muitas pessoas que são a favor da reabertura têm utilizado. Esse realmente acho que é o grande assunto do mundo hoje, né? Quando e como voltar, né, ao normal, que aliás é o terceiro assunto. Hoje a gente vai falar do que é esse tal de normal, né? Que o normal não é mais aquilo que nós conhecíamos, definitivamente, não. Quando a gente vai conseguir voltar? E como que a gente vai fazer isso? Não existe essa resposta, e isso angustia profundamente as pessoas. É por isso que semana após semana esse assunto ele reaparece aqui no Jornal da Live, não. O fato é que não existe uma resposta clara disso, não. Países que estão mais adiantados que a gente na pandemia e já começam a fazer a reabertura, como a Alemanha, a própria China, onde tudo começou, Coreia do Sul, Espanha, não, que já estão abrindo, não, porque eles estavam algumas semanas à nossa frente, não. Em alguns casos, a gente vai ver também depois aqui, eles estão dando passos para trás, não, porque em algumas regiões ou em alguns setores da economia, porque o número de casos começa a subir novamente, não. E o argumento, inclusive econômico, é que
se realmente a pandemia ela crescesse, porque é um vírus que se espalha muito rapidamente, né? Se a pandemia ela crescesse de uma maneira descontrolada, as empresas acabariam fechando do mesmo jeito, porque, enfim, teria uma grande quantidade de profissionais infectados ou até mesmo hospitalizados, né? Sim, não só isso, como também é o que o Oscar Macedo coloca aqui, de que o principal problema é que a gente ainda não sabe até quando essa pandemia vai durar, né? Então ainda não dá para avaliar se esse é um momento bom para reabrir esses serviços, se talvez a nossa curva já possa estar descendo, assim, se realmente estão sendo seguidas, ou, sei lá, talvez isso ainda dure por não sei quantos meses. Não tem como saber, né? E como ele termina aqui falando, e eu concordo com ele, é de que, assim, todos os setores têm que se adaptar a isso, a essa nova realidade, para que assim eles não fechem em breve. Exatamente, não. O que realmente, né, o grande desafio que nós temos hoje não é saber, ok, essa coisa, uma hora a gente vai ter que flexibilizar, a gente vai ter que voltar para as atividades, não? Quais são as atividades que vão poder fazer isso primeiro, não? E como que isso vai poder ser feito com o máximo de segurança possível, né? Mitigando o risco de contaminação, né? Ninguém tem essa resposta, né? O Brasil, ele tem não ia falar uma sorte, mas não sei se dá para usar essa palavra nessa situação, mas enfim, ele tem uma posição que dá a ele um sinistro privilégio de que a gente está algumas semanas atrás da Europa e mais ainda em relação à Ásia, né? Que a doença ela veio do Oriente para o Ocidente, né? Sim. Então a última onda praticamente foi aqui nas Américas, né? Então a gente tem esse privilégio aí de poder observar os países que estão à nossa frente, não? Inclusive alguns países que foram duramente afetados, não? Como a Espanha e Itália, e tentar aprender um pouco com a experiência deles. Não? A Espanha e a Itália, aliás, eles foram tão afetados, tão severamente afetados, justamente porque eles demoraram para fazer o tal do isolamento, e aí quando perceberam já era tarde demais, e aí veio um lockdown severo, não, que não podia, estava tudo fechado, não, você só podia sair de casa mesmo para ir no supermercado que fosse perto e para ir para a farmácia, né? E é isso, enfim, né? E agora a Espanha começou a abrir, a Itália está ainda abrindo mais lentamente, não? Então a gente pode olhar para esses países, não, de uma maneira bastante desapaixonada, sem nenhum viés político, tá? Observar realmente a questão dos resultados, números, coisas mensuráveis, o que foi feito, qual é o resultado, e aí, enfim, o que deu certo lá, tentar reproduzir aqui, e o que deu errado a gente tentar evitar, né? Tem aqui agora 2 comentários que estão bem convenientemente juntos, porque eles combinam bastante, falam basicamente da mesma coisa, só que um fala para academia e o outro fala em relação aos salões de beleza. Uhum. O primeiro é o da Francinetti, que fala sobre todos os benefícios que as academias podem dar no caso do retorno delas, que é algo no qual ela se diz a favor, que elas reabram. Porque os benefícios, segundo ela, e isso é verdade, vão muito mais além do que manter o seu peso ou a perda dele também. Também é super importante para combater coisas como depressão, além de o que mais? Doenças cardíacas, hipertensão, acidentes vasculares cerebrais, diabetes, enfim. Várias coisas, vários problemas não somente físicos, né, doenças, a prevenção das mesmas, como também até mesmo questões emocionais e psicológicas. É a Francinetti, né? A Francinetti. E a Lúcia Marli Souza traz um ponto parecido, mas em relação aos salões de beleza, em que ela conta um pouco do próprio caso dela, em que ela diz que a experiência dela de pintar as próprias unhas ou o cabelo, diz que é um tanto deprimente, algo que ela não sentia tanto quando ela estava num cabeleireiro fazendo isso. Então a autoestima dela tem sido bem afetada. São 2 pontos interessantes aí que a Francinetti e a Lúcia trazem, não? E de fato, né, as academias têm evidentemente um aspecto de melhoria da saúde física e mental das pessoas, né? Que aliás, a questão da saúde mental a gente já também discutiu em outras edições aqui, né, do Jornal da Live, está sendo afetado nesse momento aí pela pandemia, né? As pessoas estão até ficando mais violentas. A gente trouxe há algumas semanas um estudo da Polícia Militar aqui de São Paulo de que está aumentando, por exemplo, casos de violência doméstica, né, contra mulheres e contra crianças. E quanto mais o tempo passa, parece que mais
grave fica esse problema, que é um negócio horrível, não? Tanto que até esses dias eu vi uma nova campanha contra a violência contra a mulher na TV. Então o negócio tá ficando bem mais sério. Porque tá ficando feio, as pessoas estão ficando confinadas, elas estão ficando meio... Algumas estão realmente perdendo aí o eixo, não estão tendo a inteligência emocional para segurar essa onda, não? E tem também a questão que a Lúcia trouxe, não, de, enfim, hoje nós estamos sendo obrigados a fazer muitas coisas que, enfim, antes nós pagávamos para que outras pessoas fizessem por nós, como inclusive questões dos salões de beleza, corte de cabelo, enfim, questões estéticas, não, e isso também afeta, tá? Ninguém discute isso daí, tá? Esses benefícios eles são inegáveis e, aliás, é por isso que esses segmentos existem no mercado, tá? E uma hora eles vão ter que ser reabertos, não? A grande discussão, né, é como fazer isso com segurança, né? Ou seja, vale pintar o cabelo e pegar o Covid-19, ou cortar o cabelo, enfim. E as academias, particularmente, é um negócio realmente muito complicado do ponto de vista de contágio, né? De novo, por conta da questão do contato com o equipamento, não? Como fazer isso, não? Ou seja, você teria que ter um esquema de higienização a cada uso de cada equipamento, não? Uma higienização severa, não? A questão dos assentos, das manoplas, enfim, de todas as regiões de contato com o equipamento, né? Que é algo que muitas pessoas, como a Renata Santos Bizal, têm dito aqui, de que se as academias, sim, de fato vão voltar, se isso realmente prosseguir, tudo vai ter que reabrir, mas com todas as medidas necessárias, né? Então, eles vão ter que controlar a quantidade de pessoas, o uso de máscaras, luvas descartáveis, mas... claro, é o necessário, mas tudo isso é muito, muito complicado, né? Pensa, porque cada material é descartável. Assim, a luva, a máscara... São custos, né? São custos e eles teriam que dar uma dessas, então, para cada pessoa, não é? Sem contar controlar o horário. Várias pessoas aqui disseram também que, tudo bem, eu só vou, então, num horário que seja menos cheio, menos movimentado. Mas o problema é que eu acho que todo mundo vai pensar isso. E aí todos os horários que seriam supostamente os menos movimentados vão ficar movimentados. Teria que ter um controle de entrada, igual eu já tenho visto e já aconteceu comigo no supermercado, no Pão de Açúcar aqui, que eu já peguei fila para poder entrar no supermercado, não? Exato. Para que justamente o supermercado fique vazio, né? Forçosamente vazio. Eu teria que fazer a mesma coisa com todos esses estabelecimentos, e academia principalmente, não? Ou seja, não poderia todos os equipamentos estarem ocupados, teria que ter sempre um equipamento vazio entre as pessoas, não? Enfim, são adaptações, né? E de novo, esse é um grande desafio, né, gente? Sim, uma hora isso vai ter que abrir isso e tudo mais, né? A questão é quando e como, não? Como a gente pode fazer isso com segurança, né? E ainda tem outro problema, né? Que o Denis Castro aqui ressalta no comentário dele, que em relação à volta ao normal, a gente ainda tem um grande desafio pela frente, que é o inverno. Que a gente vai ter, tá chegando aí, né? Isso, a força assim, total do nosso grande amigo já conhecido de longa data, o H1N1, que a gente está até tendo campanhas de vacinação. Exatamente. E imagina assim, se o H1N1 se juntar com o coronavírus, isso sim seria trágico. Na verdade o H1N1 está aí, né? Ele nunca deixou, nunca nos deixou, né? O problema é que no inverno seria muito pior. Assim, então existe a vacina. Aliás, uma coisa que vale lembrar, o índice de vacinação para o H1N1 está abaixo do esperado pelo governo. A vacinação ela está disponível gratuitamente para vários setores já da população e cada vez mais esses setores estão sendo ampliados, não? Deve-se tomar isso daí, tá? Ele não protege contra o coronavírus, essa vacina, a vacina protege contra o H1N1, mas é importante até para evitar, se alguém pegar um resfriado pelo H1N1, se você tomar vacina, você não vai pegar esse resfriado, então diminui não só a suspeita, não, de uma falsa suspeita de Covid-19, como também diminui a necessidade de você ir para o hospital. Porque quem tem H1N1 também pode pegar ao mesmo tempo Covid-19, né? E os hospitais também hoje são focos de contágio, não? Então, tudo isso aí tem que... Então, vale aí tomar a vacina, quem já pode tomar, tome a vacina. Sim. Tá? E em relação à academia, assim, o exercício físico ser bom para você manter o Covid-19, assim, longe, né? Ainda não tem nenhuma prova, assim, que dê, assim, que comprove isso, né? De que o exercício físico te dá uma imunidade, assim, ou reduz as suas chances
de contrair o Covid-19. Até porque a gente tem vários casos de pessoas saudáveis, né? Isso. Jovens que morreram. Uhum. Assim, o contágio não vai ser evitado. Né? Você pode ser a pessoa mais saudável do mundo, você vai se contagiar. O que pode acontecer de fato é, se você tiver uma boa imunidade, uma imunidade desenvolvida, enfim, o seu organismo ele pode lutar melhor contra a doença. Né? Não é que você vai deixar de ser infectado, mas você pode resistir melhor a ela. Sim, e mesmo que você resista, se você ainda carregar a doença, você nada impede que você infecte a pessoa. Exatamente, né? Isso é uma coisa que é importante nesse momento. A gente tem que entender que a gente não está sozinho nessa. Nós não estamos sozinhos, né? A sociedade, né? A gente tem o dever de nos proteger, mas também de proteger quem está à nossa volta, né? E ao fazer isso, de voltar às atividades de uma maneira inconsequente ou descuidada demais, a gente não só aumenta o risco do nosso próprio contágio, mas também de contagiar as pessoas à nossa volta e até disseminar de uma maneira mais geral o vírus. Né? Sim, a sua resistência pode ser boa, é legal assim que você quer manter ela desse jeito. Contaminando. Mas nada garante que, sabe, um estranho que você vê na rua tenha a mesma resistência que você. E você vai contaminar, né? Aliás, podemos passar para o próximo assunto, que eu acho que está bem em linha com isso que a gente está falando agora, né? Sim, vão ter vários comentários para ler depois, inclusive. Muita gente aqui falando. Depois eu sempre passo por todos os comentários, né, gente? Então, obrigado, por favor, continuem comentando. Infelizmente a gente não consegue ler todos, mas eu passo depois por todos os comentários, tá? Na semana passada foram 400 comentários daqui no Jornal da Live. Sim. Bom, nosso próximo assunto é uma pauta local aqui de São Paulo, mas que serve para todo mundo, porque trata justamente de mobilidade urbana e a contaminação. Também nessa segunda começou aqui em São Paulo um super rodízio de veículos. Não? Carros com placa de final par só podem rodar em dias pares, e os carros com placas de final ímpar só podem rodar nos dias ímpares. Não? E ao contrário do rodízio convencional, que a gente já tem aqui há muitos anos, esse vale para toda a cidade, não? E durante as 24 horas do dia. Não? Objetivo, declarado, manter mais gente em casa para conter a disseminação do novo coronavírus. Pergunto a vocês, será que isso vai ajudar? O que poderia ser feito para convencer as pessoas a aderirem ao distanciamento social voluntário? O raciocínio da prefeitura era que, tirando metade dos carros das ruas, as pessoas ficariam mais em casa, não ajudando a conter a disseminação do Covid-19 na cidade, que está muito alta realmente. A princípio, esse raciocínio parece fazer sentido em uma cidade que muita gente se desloca usando o seu carro particular, né? E de fato, a quantidade de carros na rua diminuiu, né? Mas não a de pessoas. Olha só, o índice de distanciamento social continua abaixo de 50%, que é considerado o mínimo pelo governo do estado para conter a disseminação do vírus. Não? A meta é chegar a 70%. Para piorar, aumentou a quantidade de pessoas nos transportes públicos, como ônibus, metrô, trem. Não? Estima-se que mais, olha isso, 600 mil pessoas passaram a usar o transporte público nos horários de pico, a mais, não? Por conta desse super rodízio. E isso é um grande problema, né? Porque o transporte público, como a gente acabou de falar, não? Especialmente se ele estiver cheio, é um grande foco de transmissão do Covid-19, segundo os especialistas da saúde. Então, na prática, o super rodízio ele pode favorecer a disseminação do Covid-19 ao invés de combater. Acontece que o rodízio é um mecanismo que foi criado originalmente para, olha só, diminuir a poluição e depois foi convertido para conter congestionamento. Nunca foi para diminuir a circulação de pessoas. Se fosse para restringir pessoas, a ideia que o presidente do Peru implantou no mês passado, que aliás foi motivo de piada para muita gente, acabava sendo muito mais eficiente, não? O Martin Vizcarra ele determinou que nas segundas, quartas e sextas só homens sairiam para comprar comida, remédio e ir ao banco, e só isso, nada mais. Nas terças, quintas e sábados iriam as mulheres, e ninguém saía aos domingos. A medida valeu só de 3 a 12 de dezembro. E apesar de pitoresca, a ideia realmente tirava metade da população da rua, que aliás era de um jeito bastante fácil de você fiscalizar. O fato é, os números do Brasil crescem em um ritmo assustador. Né? No momento a gente tem mais de 190 mil casos confirmados, contabilizados, e ainda com uma enorme subnotificação, como eu falei. Né? Estima-se que esse número deve ultrapassar, na verdade, os 2 milhões de pessoas contaminadas. E a gente já tem oficialmente mais de 13 mil mortes pelo Covid-19 no Brasil. Ou seja, a gente já é, hoje, o 6º país em casos e em mortes no mundo. Tá? Pior que isso, a gente é o 2º na velocidade de avanço da doença. Né?
E um estudo da Unicamp demonstra que São Paulo vai ser obrigado a adotar em breve um severo lockdown, ou seja, forçar todo mundo em casa, que é o que ninguém quer, como aconteceu na China, na Itália, na Espanha e em Nova York. Não. Se esse índice de distanciamento não melhorar muito e logo. Alguns países da Ásia e da Europa, né, eu estava falando agora há pouco, que estão mais adiantados na pandemia que nós, já começaram a reabrir lentamente a sua economia. China, Coreia do Sul, Alemanha, Espanha, ficam de olho no tal do índice R0, ou seja, quantas pessoas uma pessoa infectada contamina. A regra básica é a seguinte, né? Esse número ele tem que ficar abaixo de 1, ou seja, um infectado contamina menos de uma pessoa na média, o que indicaria que a doença estaria regredindo. Alguns desses países deram um passo atrás, não, e fecharam novamente setores da economia ou regiões quando viram que o R0 voltou a superar o 1. Bom, diante de tudo isso, esse super rodízio, afinal de contas, ele funciona, né? Ele deve continuar, ele serve de modelo para outras regiões do país, não? E o distanciamento social, que a gente falou bastante agora aqui até no primeiro assunto, né? Ele deve continuar, ele deve ser ampliado, não? E se for para ser ampliado, como fazer para as pessoas aderirem voluntariamente a isso daí para evitar o temido lockdown que ninguém quer? O Cid Garozzi, ele fala que o problema é que o governo do estado ele só se baseia na capital. Então, cidades pequenas nem se equiparam assim com o caos que tem em capitais como em São Paulo, por exemplo. Uhum. Na verdade, o rodízio ele é só para a cidade de São Paulo, mas acho que o Cid falou com relação a outras medidas do governo do estado, não? E de fato o governo do estado está muito focado na capital de São Paulo, porque de fato os números aqui estão dramáticos, né? Muito mais do que nas cidades do interior e do litoral. Mas vale lembrar, né, eu acho que isso a gente precisa ter muito claro, não, que mesmo aqui no estado de São Paulo a gente começa a observar a migração, digamos assim, né, do vírus para as cidades do interior e do litoral, né, que as taxas estão aumentando muito rapidamente. Né. Então, assim como o Brasil pode observar o que está sendo feito na Europa ou na Ásia, porque esses países já estão na nossa frente, o interior e o litoral ele pode observar o que está acontecendo na capital, porque a capital está muito na frente da pandemia em relação a esses casos. Agora, é o tal do R0, né? Tem que observar isso aí. A taxa de contágio em uma cidade pequena do interior de São Paulo ou de outro estado do Brasil, ele está abaixo de 1. Se estiver abaixo de 1, então existe alguma segurança, tá, para fazer alguma flexibilização. Mas tem que ficar de olho, assim como a Alemanha está fazendo no tal do R0. Se o R0 passar de 1, alerta vermelho, alguma coisa precisa ser feita imediatamente. O Paulo César Martins Guimarães diz que o metrô e o ônibus lotados, eles de fato podem acontecer, e como já estão acontecendo. Já está acontecendo, né? Sim. Mas ele fala que o que a gente tem que fazer é se conscientizar as pessoas de que elas podem sair e fazer isso, mas de uma forma cautelosa e higiênica. Ele termina dizendo de que o mundo vai ter que ser assim de agora em diante, mas para isso assim, a gente não pode tomar medidas autoritárias. Muito bem colocado, Paulo. Acho que a medida autoritária de nenhuma esfera deve ser tomada, né? A gente precisa ser racional nesse momento, tá? E ser racional baseado em dados, né? Na saúde, na ciência, não é... De novo, como a gente falou agora há pouco, isso não é uma questão de politização do vírus, da pandemia, tá? E tem que ficar olhando, tem que ficar de olho, sim, né? Essa história dos transportes públicos lotados, isso está acontecendo, piorou com o rodízio, né? Realmente as pessoas deixaram os seus carros em casa, mas enfim, elas continuaram saindo, né? Porque tinham que trabalhar ou queriam, enfim, não interessa o motivo, mas o fato é que as pessoas continuaram saindo e elas estão lotando os transportes públicos, né? E vale dizer também que esse super rodízio ele afeta os carros de aplicativo, tipo Uber, Cabify, 99 e afins, não? Que também saem da circulação, né? Eles não podem circular durante 50% dos dias, não? Então é uma opção a menos de transporte para as pessoas também. Mas de novo, as pessoas elas estão saindo, né? O rodízio de veículos ele não tira pessoas da rua, ele tira carros da rua. E as pessoas estão encontrando suas maneiras, e é o transporte público. Sim, tem algumas pessoas aqui lembrando de que o lockdown, na verdade, deveria ter iniciado há muito tempo atrás já, não é? Uhum. E agora já está sendo um tanto tarde, né, para fazer isso. Eu acho que tem que ser feito ainda, mas, de fato, assim, a gente devia ter começado muito antes. Até alguns
falaram aqui, agora eu não peguei exatamente quem disse, mas até antes do carnaval a gente deveria ter começado com isso já. Isso é um bom ponto e é uma discussão complexa, tá? Porque qual que é o problema do lockdown? Lockdown, você ficar em casa fechado mesmo, como a gente falou agora há pouco, as pessoas começam a pirar, não? Ninguém consegue ficar muito tempo fechado em casa, né? As pessoas, elas simplesmente espanam e tem que sair. Se você iniciasse um lockdown severo antes, tá? Isso certamente seria excelente para conter a disseminação, mas agora que a gente está chegando no ponto, vamos dizer assim, crítico da curva, as pessoas já não estão aguentando, estão saindo justamente no ponto crítico da curva, não. Se esse lockdown tivesse sido mais severo e antes, talvez as pessoas já tivessem saído completamente antes, tá? O que alguns especialistas dizem é que o problema é que as regras de distanciamento social do Brasil, na verdade, elas foram brandas. Ou seja, o pessoal falou, mais ou menos esse negócio, dá para fazer um monte de coisa, né? Então, criou-se uma sensação de possibilidade de sair com alguma segurança. E agora que a gente já está há 55 dias, aí, dependendo da sua cidade, né? Com essas regras brandas, as pessoas estão saindo mesmo, não? E a gente tem aí taxas abaixo de 50%, que é muito aquém do necessário. Então é um negócio super complicado realmente, e acho que nós fizemos realmente errado esse negócio, né? Não só pelo momento que isso foi iniciado, mas também pela severidade. Talvez ter começado de uma maneira mais forte, talvez tivesse sido uma opção mais acertada, não? Complicado. Sim. Tem várias pessoas criticando aqui a classe política, dizendo de como isso, de novo, como essa medida devia ter sido tomada antes. E tudo que está sendo dito agora é mero, como a Maria de Fátima coloca aqui, ação de desespero, simplesmente. E realmente sim, e até falando sobre o super rodízio também, de que como isso contribuiu mais para o aumento do número de casos, né, parece, e não para a diminuição deles. Também falaram aqui de que foi um mau estudo da parte do governo. Assim, foi muito mal preparado e, de fato, o governo está se demonstrando um tanto imaturo aqui, pelo que eu vejo nos comentários. Imaturo, incompetente e inconsequente, não. Isso, infelizmente, eu acho que é um consenso, né? Independentemente de qual você acredite, mas essa discordância entre os entes federativos, não, é um dos principais motivos desse fracasso, não? Porque a população, como a gente falou agora há pouco, a população não sabe em quem acreditar, qual caminho seguir, porque cada um fala uma coisa diferente, não? E caramba, afinal de contas, quem que está falando a coisa certa, não? Você acaba indo naquele que você se alinha mais politicamente, ou acredita mais, não? Só que não pode ser assim essa discussão. Isso aqui não é uma discussão política, não. Isso aqui é uma discussão de saúde pública, aliás, uma discussão seríssima de saúde pública. Sim, tanto que até eu vou pegar aqui o comentário da Eliana Luvisotto emprestado, assim, vou fazer das palavras delas as minhas, porque aqui, ó, isolamento social não é restrição, é proteção. Uhum. É diferente. A gente ainda não está em lockdown completo. Se você quiser sair, você pode sair. Mas tudo tem que ser feito dentro do bom senso. Assim, você não é proibido, assim, você tem o seu direito de ir e vir. Você pode sair se quiser, mas você tem que pensar no outro agora, você não pode pensar só em você, entende? Uhum. Essa é a realidade que a gente está vivendo. É algo que a gente simplesmente tem que se adaptar a isso, é algo que a gente tem que aceitar, não tem como contornar isso. Pelo menos não ainda. Esse que é de fato, né? A gente pode sair, não tem nada que impede que a gente saia, mas a gente deveria fazer isso o mínimo possível, né? Sai de vez em quando até para, enfim, arejar a cabeça, esparecer, né? Mas tomando os devidos cuidados, né? E eu acho que a gente até poderia, não sei, Mate, podemos partir para o próximo assunto, ou tem muita coisa aí do pessoal tá falando aí? Tem poucos, assim. Vamos pegar mais uns aqui então, e aí a gente parte pro próximo, porque eu acho que justamente ele se liga nesse assunto aqui. Bom, aqui o Paulo César Martins Guimarães diz de que existe uma tese de que todos precisam ter contato com o vírus e deveria ter mais cautela com o grupo de risco, mas não parar a sociedade e a economia. Uhum. Paulo, essa é uma tese, né, inclusive do tal do isolamento vertical, né? Todos deveriam ter contato com o vírus e, enfim, para desenvolver a tal da imunidade de rebanho, não?
porque se tiver muita gente imunizada, o vírus ele naturalmente tende a desaparecer. O problema é a taxa de letalidade do vírus, não? E a taxa de necessidade de hospitalização, né? Que a hospitalização, na verdade, atinge 30% das pessoas infectadas, né? Com diferentes graus de severidade, mas enfim, 30% precisa acabar indo para o hospital, e a taxa de letalidade, na casa de 1 a 2%, em algumas regiões chega a 3%. Se todo mundo for infectado ao mesmo tempo, imagine a loucura, né? 30% da população brasileira vai para o hospital. Não existe, né? Não existe hospital nem de longe, né? E aí o que acontece? Quando as pessoas não têm acesso ao hospital, pessoas que poderiam ser curadas pelo simples acesso a um respirador mecânico vão morrer por falta de atendimento. Elas seriam salvas se elas tivessem acesso a esse respirador. Então aí sim a taxa, que é de 1, 2%, chegaria às taxas que a gente viu na Itália, no pico, não, lá que foi justamente o que aconteceu na Itália. Muita gente se infectou rapidamente e não tinha como atender as pessoas, né? E aí a taxa de letalidade, ou seja, de pessoas que morriam, chegou a 13% na Itália, né? Ou seja, imagina, 13% de todas as pessoas contaminadas morreram. E não é que elas morreram porque elas tinham que morrer, que elas iam morrer de qualquer jeito do Covid, elas morreram porque simplesmente elas não tiveram o mínimo acesso ao hospital, não? Que esse é o grande dilema que a gente vive, não? É por isso que a gente precisa, sim, a gente vai contaminar, né? O vírus é um vírus de gripe, né? É um vírus mais eficiente aí, né, do ponto de vista de contaminação, né? Mas a gente precisa fazer isso lentamente, não? Vamos para o próximo assunto? Vamos lá. Porque, bom, estamos falando aí dessa volta, não? E dessa volta à normalidade, não? Eu queria até agora conversar com vocês sobre, enfim, questão de como vai ser a sua carreira, como vai ser o seu negócio, não? Nessa volta. Uma pergunta que eu já ouvi umas 200 vezes aí nesses últimos 60 dias com o jornalista e com o consultor, que é: como será quando tudo voltar ao normal? Não? E eu costumo dizer que não é essa a pergunta que tem que ser feita. A pergunta que tem que ser feita é: como será o novo normal? Né? Porque certamente, quando rolar a tal da flexibilização, as coisas não serão mais as mesmas. No mínimo porque vai ter essas regras de distanciamento e tudo mais. Não? Eu queria saber, você já se perguntou como que vai ser o seu novo normal quando você voltar, vamos supor, para o escritório, enfim, quando a flexibilização acontecer, não? O que você acha que a gente precisa fazer para que isso seja, na verdade, menos traumático, né? Bom, uma coisa é certa, né? Dificilmente será tudo igual ao que era antes, né? Aqui mesmo no Jornal da Live a gente discutiu bastante a questão do home office. Até antes da pandemia, muitos gestores torciam o nariz para o trabalho em casa, né? Achando que isso não funcionava, né? Bom, agora que tem um monte de gente trabalhando em casa, tem muito gestor e muito funcionário achando que isso é ótimo, veja só. Que a produtividade se mantém, e até em alguns casos o pessoal diz que aumenta a produtividade, né? Que aumenta a qualidade de vida, porque no mínimo você não tem que ficar 2, 3 horas por dia no trânsito, né? E que diminui certamente custos para as empresas, né? Então é bom para os dois lados, né? Então tem muita gente amadurecendo a ideia de que quando os escritórios reabrirem, o home office ele deve continuar na equipe, tá? Ainda que parcialmente. Tanto é assim que nessa terça o Jack Dorsey, que é esse senhor aí, né, o CEO do Twitter, disse que para os funcionários cujas funções não exijam presença física na empresa, como é o caso do pessoal que faz manutenção de servidores que precisa estar na empresa, né, o home office vai poder ser exercido para sempre, só pedir. Ou seja, se você não precisa estar na empresa, você vai poder trabalhar para casa no Twitter para sempre. Facebook também disse isso, disse que seus funcionários não devem voltar aos escritórios nesse ano, né? E o Google também vai fazer um retorno lento e gradual dos funcionários para os escritórios até o fim do ano, né? Outra coisa, veja só, outra mudança do novo normal, né? Eventos presenciais também devem ser retomados muito lentamente nesse ano, assim como as viagens, né? Aliás, o mercado de eventos, né, que tinha travado, né, agora com a pandemia, ele começa a ressurgir com eventos inclusive gigantescos, tá? Não estou falando só das super lives, não, estou falando em eventos empresariais, tá? Super organizados, ganhando versões online muito bacanas, e isso inclui eventos pagos, tá? Não é porque o evento é online que ele tem que ser de graça, né? Afinal, o evento ele continua trazendo um grande valor para quem participa, né? Apenas agora é um novo formato, tá?
O fato é, muitas atividades serão impactadas de um jeito ou de outro, não? Quando a gente voltar. Não? A gente precisa entender de uma maneira por todas, de uma vez por todas, não? Que a maneira de vender, seja lá o que você faça, não? Vai ser diferente. Não? Já é diferente agora, aliás, não? Isso vai continuar, né? Até mesmo porque já tem gente descobrindo, e isso é bom, né? Novos canais e novos públicos. A maneira como a gente se comunica também vai mudar, não? De novo, no online ele vai ocupar mais espaço que ocupava antes da pandemia, não? A maneira como a gente trabalha, como a gente produz, não? Até o nosso produto ele deve mudar. Então, habilidades que já ficaram ainda mais importantes do que já eram bem importantes, não? Resiliência e adaptabilidade. A pior coisa que pode acontecer quando a gente finalmente voltar e ter a flexibilização é alguém forçar a amizade, né? Para que tudo volte a ser como era antes, na marra. Não? E bom, sendo bastante sincero, pode ser que dê certo, pode ser que alguém fale, não, vai voltar a ser como era antes e volta. Tá? Mas quem fizer isso vai estar correndo um sério risco de estar perdendo oportunidades de negócios, né? Oportunidade de melhorar a carreira, porque o mundo mudou, o mundo já mudou, não? E as pessoas estão aprendendo habilidades super interessantes agora nesse momento de distanciamento social. Tem muita gente estudando, muita gente fazendo cursos, não? Então eu pergunto para vocês, não? Como que vocês veem o que fazer nesse novo normal quando ele finalmente chegar? Né? Aliás, o que vai ser normal? Essa é uma boa pergunta também, né? E o que você está fazendo já agora de diferente, né? Você está gostando dessas coisas que você está podendo fazer agora? Eu acho que antes da gente ir para os comentários, é bom a gente abordar um outro tema rapidamente, que é sobre as pessoas que não têm o home office como opção. As pessoas que vão ter que continuar, como os próprios trabalhadores manuais aí no Twitter, que vão ter que continuar trabalhando. É algo que a gente tem que abordar, assim, acho que é uma outra realidade, e até algumas pessoas têm falado sobre isso pelo que eu andei lendo aqui nos comentários. Então, como é que ficaria para essas pessoas? Essa é uma pergunta minha. Tá, essa é uma boa pergunta, né? Tem gente que não tem a opção de fazer home office, porque está em serviços essenciais, não, sei lá, parte de supermercado, farmácia, construção civil, o mesmo transporte, esse pessoal está tendo que trabalhar. Eles não tiveram a opção de fazer home office do transporte, não tem, né? Nesse caso, essas pessoas dependem inclusive da colaboração de toda a sociedade para que eles fiquem menos expostos à contaminação. E eles precisam tomar os devidos cuidados também, né? Infelizmente eu vejo, aqui perto de casa mesmo, nós temos algumas construções e todo mundo trabalhando sem máscara, né? E trabalhando próximo, assim, né? Porque a própria tarefa exige isso daí. Então eu acho que para quem está tendo que continuar trabalhando, né? Os profissionais da saúde também, né? Segurança pública, esses profissionais, eles precisam tomar os devidos cuidados, mas eles precisam também do apoio de toda a população, porque eles estão se expondo para que o resto da população possa, enfim, ficar em casa, fazer home office, seja lá o que for. A gente tem aqui um comentário do Denis Castro, dizendo de que para ele essa pandemia tem sido um tanto tranquila, pois ele já está há 5 anos trabalhando em casa, então para isso é já o normal. Totalmente adaptado. Né? E até mesmo chega a ser maravilhoso. Apenas precisa ter discernimento no que vai fazer, aqui ele falando ainda. Isso sendo desenhado no dia anterior. E o home office é o caminho. Não existe mais volta, vão ser pessoas nas empresas e outras nas casas, e com certeza o número de trabalho vai aumentar e muito. Esse é o caminho. Sabe que isso vai ter impactos, né, na economia, outros impactos na economia. Como eu falei, o novo normal vai ser muito diferente. Ontem na aula, estava dando aula na PUC, né, aula online por sinal, né, agora tudo online. E tem sido super legal, diga-se de passagem, né? Uma aluna ela questionou, por exemplo, a questão do impacto no mercado imobiliário, não? Porque imagina, se metade do escritório ficar fazendo home office, o escritório vai poder ser menor. E isso vai acontecer, né? A gente vai começar a observar escritórios menores e a gente vai ver desocupação no setor imobiliário, não? E aí o que acontece com o setor imobiliário? Vai ter que se adaptar também, né? Vai ter que encontrar outros formatos, não? A gente já víamos mudanças, tendências interessantes, como a questão dos coworkings, não?
espaços compartilhados para trabalho, não, eu acho que, de novo, né, o novo normal ele vai ser bastante diferente, vai impactar os mais diferentes segmentos da economia. Não? Sim, no entanto, esse normal ele ainda pode demorar um pouco para chegar, até porque a referência de normal, como a Ana Lúcia Garcia aqui nos comentários lembra, é um tanto relativo. Exato. Sim, ela fala aqui de que, pelo que ela observa, parece que ainda como mais ou menos uns 80% dos profissionais, eles estão presos ao modelo de negócio do passado. E ela termina falando de que não entendem que temos que virar a chave para readequar essa nossa nova realidade e mudar. Mas aí também ainda fico aqui dividido e ainda acho que tem essa divisão entre os dois grupos, né? Tem as pessoas que não querem mudar porque simplesmente estão acostumadas e acomodadas, que é um grupo, mas também tem um outro grupo, que é, como eu falei anteriormente também, são as pessoas que não têm como são mudar, obrigados, né? que são obrigadas, infelizmente. Isso até você pode colocar como uma nova forma de divisão social, mais uma divisão social, né? O que é péssimo. O que é péssimo, né? Tem muita gente que está sendo obrigada a trabalhar que talvez gostaria de ficar se preservando em casa, não, mas ele tem que trabalhar. De novo, né, quem está podendo não trabalhar deveria apoiar esses profissionais que estão aí na linha de frente para manter a sociedade rodando, não. Mas a Ana, ela trouxe um ponto muito interessante, que é o que nós vamos ter, o que a gente vai ver quando rolar essa flexibilização, não, qualquer que seja o seu grupo, seja o grupo que hoje está fazendo home office e eventualmente vai continuar fazendo home office, como as pessoas que vão que estão nas tarefas que permanecerão iguais, né? Deu aqui o exemplo da manutenção, né? Mas tantas outras, transporte e tal. O que a gente vai ter que fazer é chegar nesse novo momento no mercado e a gente precisa tirar o que eu estou chamando de cabeça de presencial, não? Que os negócios têm que ser daquele jeito presencial. Nós estamos sendo empurrados no goela abaixo para encontrar modelos de negócios à distância. O varejo, por exemplo, ele continua rodando, certo? Claro que de maneira diferente, claro que menos, mas as plataformas de e-commerce estão vendendo muito mais agora, né? Elas só não estão vendendo mais porque, inclusive, as pessoas estão com pouca grana, não? Ou elas estão preocupadas e estão preservando a grana. Mas o e-commerce está num momento de franca ascensão. A gente vê, inclusive, plataformas como o Magazine Luiza, a Amazon, né, oferecendo o seu serviço para que pequenos varejistas que não têm capacidade de fazer esse e-commerce escoem o seu estoque através dessas plataformas, né? Então a gente não pode chegar nesse novo normal com a cabeça de presencial, né? A Ana Lúcia Souza Machado, ela vem de uma área bem interessante agora, pensando nesse contexto de home office, né? Porque ela é do setor de eventos. Olha só, eventos travou, né? Sim, e ela diz que vários protocolos já estão sendo construídos para eventos online e, pelo que a gente já sabe, né, ela dizendo isso, o presencial vai muito provavelmente no futuro se tornar um luxo que poucos terão acesso. Muito legal esse ponto, Ana. Realmente o presencial vai ser um luxo, não? Participei de eventos muito grandes, aliás, um deles ainda está acontecendo, que é o evento mundial da SAP, o Sapphire Now, que era um evento de 25 mil pessoas em Orlando e agora ele foi distribuído em uma sequência de eventos digitais que vai durar quase 3 meses, não? O evento da Red Hat também, que era um evento para 9 mil pessoas em São Francisco, virou um evento para 88 mil pessoas online há 2 semanas, não? Então veja, realmente virou um luxo fazer o evento presencial, o que não quer dizer que você não possa fazer excelentes eventos nesse novo formato. Sim, nós já estamos vendo esses 2 casos que eu acabei de citar, são só 2 exemplos, nós já estamos vendo eventos muito bacanas surgindo, bacanas mesmo, tá? De grande valor, em um novo formato, né? E é isso que vai acontecer, né? A gente vai ver cada vez mais, né? A aula de ontem também, o pessoal está falando, e a balada, como que vai ser? Já existe, gente, não sei se vocês sabem, já existe hoje balada online, né? Balada online mesmo, né? Assim como tem happy hour online, é uma questão de se reinventar. Nossa, mas eu gostava tanto de fazer presencial, ok. Tá? Quando tiver a flexibilização, vai continuar tendo balada presencial, mas vai ter muita gente que vai preferir fazer a balada online e não vai ter nenhum problema com isso, tá? Muito pelo contrário, vai ser mais um canal, mais um produto sendo oferecido, né? Aliás, podemos ir para o próximo assunto que está dando o nosso tempo. Sim, a gente está faltando 5 minutos só. E que tem a ver um pouco com isso também, né? Que agora, para encerrar, eu queria falar de cinema com vocês, não?
O cinema também vai mudar, né? E agora, me conta, como que vai ser isso? E uma coisa que está surgindo agora, e eu queria saber de vocês, como vocês acham que seria, vocês topariam assistir a um filme de cinema no cinema, só que de dentro do seu carro, né? Como seria essa experiência? Será que essa experiência ela seria bacana? Isso é o conceito de cinema drive-in, que já foi muito popular nos Estados Unidos, ainda persiste por lá, é verdade, né? Para quem não sabe o que é, trata-se de um grande estacionamento com uma tela de cinema na frente, né? As pessoas elas estacionam o carro e veem o filme de dentro do carro, né? O som vem de uma caixa de som que está disponível em cada vaga de estacionamento, né? E serviços, inclusive de bomboniere, normalmente são oferecidos no próprio veículo. Aqui no Brasil a gente já teve isso, mas foi pouco, né? Teve poucos exemplares de cine drive-in aqui no Brasil, que nunca deu muito certo, né? Tanto que por aqui no Brasil, né, drive-in significa outra coisa, né? O pessoal aí que talvez se lembre dos drive-ins aqui no Brasil, que era uma outra coisa, né? Mas nesse momento de grandes mudanças que a gente está vivendo, cinemas e teatros eles devem estar entre as últimas coisas que serão reabertas. E quando isso acontecer, também será com um monte de regras, né? Até quando a gente vai ficar sem cinema, né? Bom, não sei vocês, mas adoro cinema. Eu sinto falta daquela experiência da telona. Com isso, o conceito de cinema drive-in ele ganhou força como uma maneira mais segura de se voltar ao cinema. Um dos possíveis novos drive-ins aqui do Brasil será aqui o meu vizinho, o Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, aqui na zona oeste de São Paulo. Vai ser instalado um telão de LED de alta definição e cada sessão ela vai poder receber até 300 veículos. Né? Aliás, os ingressos eles não vão ser cobrados por pessoas, vão ser cobrados por carro, né? E deve variar, no caso aqui desse cinema do Allianz Parque, entre 95 e 150 reais por carro. Muitas empresas já se interessaram, inclusive, em patrocinar a iniciativa baseada de Arena Sessions e ainda pode abrigar shows e até palestras. Aí, Ana, fica aí a dica aí de eventos, olha só, dá para fazer também no drive-in, né? Falta só agora obter a autorização da liberação das autoridades de saúde para começar essas sessões aí, né? Então é uma ideia, no mínimo, interessante, é uma experiência que, enfim, praticamente ninguém teve aqui no Brasil, né? Os cine drive-ins aqui sumiram faz bastante tempo, né? O que você acha dela, né? Será que seria legal assistir um filme, um cinema de dentro do seu carro? Você iria nisso daí? E aí, o pessoal mais está dizendo o quê? Bom, aqui o José Nascimento diz que a reinvenção é a palavra. Como as aulas foram canceladas, ele fala um pouco de um programa que ele criou aqui, a Mentoria de Talentos, e um curso VIP pelo Zoom e pelo Skype. Então, aqui é uma iniciativa bacana que o pessoal está compartilhando aqui nos comentários, isso é muito legal. E a gente tem também o Denis Castro, que diz que ama cinema e a graduação não somente deixa ele distante, mas também a ideia, assim, é sensacional. Então, também bate saudades, assim, pra ele. Quem gosta de cinema está sofrendo também, né? Mais um sofrimento aí que o Covid-19 impôs a gente, não? Eu sinto falta do cinema. Adoro Netflix, tá? Mas o cinema é outra coisa, não? A Lúcia Marlene Souza até fala, né, de que esses cinemas drive-in são muitos pra namorar e que o filme fica em segundo plano. Bom, pois é, né? Você tem aí uma certa privacidade no carro que você talvez não tenha na sala, se a sala estiver cheia, né? Se a sala estiver vazia, né? Você vai lá pro fundo e tudo bem. A Maria de Fátima diz de que essa ideia de drive-in para cinema e teatro vai limitar o acesso a esse tipo de lazer para quem não tem carro. Isso é verdade. Um excelente ponto. Quem que falou? A Maria de Fátima? A Maria de Fátima. É um bom ponto, Maria. Né? E quem não tem carro? Será que vai ter Uber de drive-in? Não sei, né? Mas não, é sério mesmo, tá? Piadas à parte, você tem um ponto que é muito interessante. Eu quero ir para o cinema, agora eu tenho que ter carro para ir para o cinema, não? É um excelente ponto esse que você traz. Eu não tinha nem pensado nisso, né? Mas é verdade. Como que faz? E quem não tem carro, como que vai fazer? Vai de Uber? A Ana Moniz diz que nunca experimentou, mas deve ser interessante. No entanto, nunca será a mesma experiência, claro. Também eu concordo. A última vez que fui ao cinema, ela dizendo ainda, era a única pessoa na sala, e muito grande, assim, com uma tela fantástica. Nossa, e nem tinha barulho de pipocas, assim, nossa, aí sim, quando é assim... Experiência totalmente imersiva aí, né? É óbvio, não é muito bem, Ana, você colocou um outro ponto interessante. É óbvio que não é a mesma experiência. Claro que não é, né? Mesmo porque, enfim, vai ter um monte de pessoas e as pessoas vão estar conversando nos seus carros,
Não é um ambiente totalmente escuro, que inclusive por isso que aliás vai ser instalado uma tela de LED para compensar essa falta de escuridão, né, da sala de cinema. Mas, enfim, isso também não é para sempre, né? Mas porque o Allianz Parque, uma hora ele vai ter que voltar a receber jogos de futebol, que foi para isso que ele foi construído, principalmente, né? O estádio do Palmeiras, né? Mas a expectativa é que durante uns 2 meses ele vire um cinema. É uma outra experiência. Não sei se vamos ver, né? Será que é uma experiência legal? Possivelmente. Vamos ver como que isso evolui, tá? Mas não é a mesma experiência da sala de cinema, que ainda para mim é uma coisa incrível. Temos mais algum aí, Márcio? O Denis Castro fala que já participou de cinema em praça e é algo fantástico, aberto, não é fechado. Então, também é outra coisa que poderia ser feita. E aí, não precisa de carro. Mas o problema do cinema da praça é que ele não vai cumprir essa proposta de evitar a contaminação. É, né? Verdade. A história do drive-in era uma maneira de você voltar para o cinema sem risco de contaminação, pelo menos com um risco muito menor, né? Que afinal de contas está todo mundo enfiado dentro do seu carro, né? É um outro ponto aí, né? Mas o cinema de praça é uma coisa que se assemelha a isso daí, né? De fato. Agora sim, parece que é isso. É isso. Bom, pessoal, vamos encerrar então aqui mesmo, porque agora 10h31 já deu o nosso tempo. Queria agradecer novamente a participação de vocês, não? A 20ª edição do Jornal da Live, não? Nós já estamos aí há 5 meses no ar, muito legal. E é uma experiência que só acontece com a participação de vocês. Os assuntos hoje foram todos sugeridos pelo próprio público nas diferentes plataformas, não? E enfim, essa conversa ela só acontece pela participação de vocês e tem sido ótima a conversa. Agradeço muito, tá? Vou ler depois os comentários que infelizmente a gente não teve tempo de passar por todo mundo agora, mas todos eles vão ser lidos e a maior parte deles inclusive vou comentar. Agradeço vocês todos, agradeço novamente a presença do Matheus. Eu que agradeço. Sempre trazendo ótimos comentários aqui para o nosso debate e também fazendo a moderação. É isso, pessoal. Então, semana que vem estamos de volta com a 21ª edição do Jornal da Live. Vocês já podem deixar suas sugestões de assuntos aqui mesmo nos comentários, tá? Ou depois, na semana que vem, na terça-feira, quando eu abrir o post no LinkedIn e nas outras redes, vocês podem também deixar lá seus comentários. É isso. Fiquem bem, bom fim de semana e até a semana que vem. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Se cuidem e até a próxima.